condições peculiares a todos. A vida terrena torna-se necessária a todos os seres espirituais pelos ensinamentos e experiências que recolhem em cada uma de suas existências na carne. Concluído, porém, o aprendizado, todos voltarão a viver no alto a vida de espíritos livres, segundo os méritos que hajam adquirido ao longo de suas numerosas passagens pela escola terrena. A seguir eu quero ministrar-vos uma instrução de grande utilidade para quantos desejarem utilizá-la ainda em sua vida presente. Sua prática muito contribuirá para a melhoria de sua situação espiritual quando tiverem de encerrar na terra a sua presente existência. Refiro-me à maneira de cada um poder encaminhar os seus passos em meio à coletividade de que faz parte. A instrução que desejo ministrar nestas linhas relaciona-se com o hábito generalizado entre os encarnados, de se ocuparem frequentemente de assuntos que só dizem respeito a terceiros, mas que, à falta de melhor ocupação, quase todos se põem a comentar, emitindo juízos próprios, em pura perda, está visto, porque em nada podem influir a respeito. Minha instrução é no sentido de que os mais avisados se abstenham de penetrar na seara que a outrem pertença, evitando com isso verem-se envolvidos, embora não sintam, em vibrações que possam trazer-lhes sofrimento ou serem-lhes prejudiciais. Manda a sabedoria ocupar-se cada um dos assuntos de seu próprio interesse, não tentando penetrar ou apresentar soluções em assuntos de terceiros que não lhes digam respeito. Esta prática evitará o envolvimento do homem ou da mulher em vibrações possivelmente contrárias ou prejudiciais à sua felicidade e bem-estar. No alto costumamos fechar os ouvidos a tudo quanto não nos diga a respeito, somente intervindo, seja no que for, quando solicitados, e sempre no sentido construtivo, da paz e da harmonia geral. Esta instrução vem a propósito da observação que do alto fazemos do empenho constante e continuado dos irmãos encarnados se envolverem frequentemente em discussões absolutamente fora dos seus interesses, das quais nada de positivo lhes poderá advir, ao passo que de negativo algo ou muito poderão colher dessas discussões. A política, por exemplo, é um assunto que empolga geralmente a maioria dos seres humanos por toda parte. Há muitos deles mais pelo prazer da discussão do que por outro qualquer interesse. Este é um dos assuntos que mais empolgam a mente humana, na qual não raro abrem brechas pelas quais se infiltram ideias contrárias ao bem-estar de cada um. A política, definida como a arte de governar os povos no sentido de lhes proporcionar paz, tranquilidade e bem-estar, tem sido muito deturpada nesta finalidade, transformando-se em inúmeros casos na maneira de viver cada um à custa do trabalho alheio. Eu vos declaro, porém, estimados leitores, que este importante setor da vida terrena também vai sofrer profundas modificações a partir dos dias presentes. Para governar e dirigir massas populares constituídas por Espíritos de Deus, vão ser exigidos dos homens elevados a essa posição virtudes e predicados especiais para nelas se manterem. Cessaram já os tempos em que a prática do livre-arbítrio era facultada aos governantes para que estes se locupletassem do apoio e boa vontade da maioria dos seus irmãos, para o simples gozo da elevada posição transitoriamente alcançada. Tudo foi entretanto preparado para que somente possam manter-se nas posições de governo, os homens que se mostrarem possuidores de um sólido caráter moral, como também das qualidades e virtudes indispensáveis ao governo das nações da terra. Os casos conhecidos de nações cujos povos sofrem de longa data ou recentemente o jugo de governantes que somente pela violência têm conseguido manter-se, utilizando os seus governados como se propriedade sua fossem, esses casos estão para ser solucionados sem mais demora, restituindo aos respectivos governados a faculdade de escolherem livremente os mais capazes para o exercício dessa função. O Senhor Jesus sofre dolorosamente em seu coração que vem sucedendo em várias nações da terra aos filhos que nelas encarnaram em busca de progresso, e se encontram à mercê do arbítrio e da violência de irmãos que conseguiram empalmar o bastão de mando. Estes que assim conseguiram submeter irmãos tão dignos e merecedores como eles próprios, de uma vivência tranquila na terra, receberão a seu tempo, no seu plano espiritual, aquilo que houverem construído de bem ou de mal durante o período em que mandaram em seus semelhantes. Evidenciado ficará uma vez mais, por conseguinte, que,
Assim como nenhum ato bom praticado na terra pelo ser humano ficará sem a devida recompensa, também não ficará impune nenhuma medida violenta ou desumana praticada pelos governantes ocasionais contra os seus governados. Para isso existe no alto a prestação de contas de cada um perante o tribunal da própria consciência, em que os feitos são apresentados inteiramente desnudos à vista dos próprios julgados, cuja pena ou recompensa é sempre de acordo com o merecimento de cada um. A sentença proferida no luminoso tribunal que julgará no alto os atos praticados na terra pelos espíritos encarnados, tanto pode ser, e tem sido felizmente em maioria, a promoção do julgado a mais elevado grau espiritual, como pode ser a volta ao plano físico, o que também tem acontecido a um regular número de seres humanos, em condições de vida que eu não me atrevo sequer a descrever. Vós todos que pelustrais os caminhos da terra, podereis conhecer não poucos irmãos nossos suportando bem pesado fardo em sua vida terrena, como resultado de sentença proferida por algum daqueles tribunais a cujo julgamento necessitou de submeter-se. Numerosos irmãos nossos se encontram na terra cumprindo a sua sentença, e permita nosso bom Deus que em seu regresso se encontrem completamente redimidos. Eis aí, estimados irmãos, uma pequena digressão a propósito da minha recomendação ou instrução no sentido de que vos abstenhais de ocupar a vossa mente e o vosso tempo com assuntos que em nada possam ajudar a vossa felicidade e bem-estar na terra. Que minhas palavras tão simples quanto sinceras e amigas possam encontrar guarida nos vossos corações. É o meu grande desejo ao grafá-las para vós. Capítulo 23. Um esforço que não deve perder-se. Outro ângulo dos fatos em perspectiva, detalhe da vida espiritual ainda pouco conhecido, a chegada no além, um fato que não deve repetir-se, a ação das forças do mal. Os espíritos que receberam do Senhor do mundo a graça de virem à Terra para viverem a fase atual do planeta, a fase preparatória dos magnos acontecimentos que hão de transformar substanciosamente as condições de vida dos seus habitantes futuros. Esses espíritos devem considerar-se felizes em poderem testemunhar o que vem por aí. Tendo estado na Terra em várias épocas, como agora, em busca de mais luz e experiência para a construção do seu progresso espiritual, os espíritos que na Terra se encontram nesta segunda metade do século já são possuidores de certo nível evolutivo, o bastante para que possam compreender e assimilar quanto lhes vieram dizer os mensageiros de Jesus ao ouvido espiritual. Seria para lamentar, e muito, se esse esforço que faço para permanecer em espírito num ambiente saturado da materialidade mais grosseira, assim como sucede a numerosos outros mensageiros de Jesus, seria para lamentar, repito, se o nosso esforço viesse a perder-se pelo seu não aproveitamento pelos irmãos encarnados. Isto não acontecerá todavia, ou só acontecerá numa percentagem mínima, para o bem e felicidade da grande maioria que o está recebendo com vivo interesse. O nosso empenho em traduzir de toda maneira as advertências que estão sendo feitas a todos os homens e mulheres deste fim de século, é devido à necessidade de que toda a população terrena se encontre prevenida para o que possa acontecer à volta de cada ser humano. Por isso é que estamos repetindo conselhos e advertências já feitas, seguindo o velho conceito de que as coisas muito importantes devem ser ditas e repetidas para que jamais se esqueçam. Segundo o que vem sendo observado do alto por mensageiros especializados, as vibrações emitidas por um grande número de seres humanos que tiveram a ventura de tomar conhecimento do assunto através dos livros de Tomé, já representam uma vontade decidida de seguir fielmente os conselhos e ensinamentos divulgados por aquele dedicado servidor de Jesus. Isto quer dizer que muitas mentes humanas passaram a funcionar também no plano espiritual, na ligação procurada com as forças superiores, tal como nos manda recomendar o Senhor Jesus. Nosso desejo e nosso esforço constante são no sentido de que aumente diariamente o número de encarnados que assim procedam, porque o farão no seu exclusivo bem e felicidade espiritual. Nós que nos empenhamos neste trabalho de divulgação pela palavra escrita, participamos da alegria e felicidade que aguardam no alto todos os homens e mulheres que resolveram dar atenção às nossas palavras e se preparam para mais alto merecimento.
Nosso Senhor acaba de me determinar que chame a atenção dos leitores para um outro ângulo dos fatos que devem verificar-se bem proximamente no solo terreno. Refiro-me ao que se relaciona com o lado moral de quantos se encontram na Terra nestes anos finais do século. Será de grande valor para todos a circunstância de que se encontrem preparados para deixar a Terra de um momento para outro, embora isto só possa verificar-se muito mais tarde, pelo esgotamento natural da vitalidade orgânica de cada um. O fato de terem os encarnados recebido na mais alta conta os conselhos e ensinamentos divulgados por estes outros livros, já terá produzido no espírito de cada um efeito moral apreciável, traçando possivelmente um roteiro moral que sem eles não teriam seguido. Esta circunstância terá produzido também no espírito de cada leitor o desejo de um novo impulso no caminho da sua redenção espiritual. E quando, a seu tempo, os irmãos leitores aportarem de regresso ao respectivo plano espiritual, hão de constatar maravilhados, quanto estes conselhos e ensinamentos serviram para o cumprimento na terra de quanto no alto haviam prometido realmente cumprir. Em seguida eu referirei um detalhe da vida espiritual ainda pouco conhecido dos viventes atuais na Terra, e de grande vantagem para todos em que o conheçam desde agora. Quero referir-me então ao que no alto sucede muito frequentemente aos desencarnados que ali aportam na ignorância de como se encaminharem em seu novo estado, e não encontrem de pronto quem os possa guiar ou aconselhar. Poderão estas palavras causar certa surpresa a irmãos relacionados com os ensinamentos espíritas divulgados na Terra, certos como estão de que, possuindo cada ser humano seu guardião ou protetor espiritual, eles estarão presentes à desencarnação de seus guiados ou protegidos e os encaminharão ao respectivo destino. Esta regra, como todas as demais, tem suas exceções que convém conhecer. Acontece muito frequentemente, como disse, que aquelas entidades não se encontrem presentes ao ato desencarnatório, por motivos superiores ou necessários mesmo, e o desencarnado pode vir a encontrar-se como em pleno deserto, ou cercado por outra espécie de entidades desejosas de se divertir com ele. Isto pode acontecer em virtude de uma destas duas razões, ou por ter sido mal ouvido na terra os conselhos ministrados pelos seus guardiões ou protetores incumbidos de os assistir em sua vivência terrena, ou por entenderem em sua alta recreação, que deviam viver a vida a seu modo, apesar dos conselhos recebidos durante o sono do corpo ou por inspiração diária. Seus guias ou protetores podem ter desistido da tarefa que vinham desempenhando abnegadamente junto a estes irmãos encarnados, no uso de um direito que as leis espirituais a todos conferem, podendo dar-se então que no momento de desencarnarem esses irmãos não encontrem, ou talvez não enxerguem, quem os recebe e encaminha ao seu plano de vida. Nestes casos é que se torna imprescindível saber cada um como proceder a fim de não vir a cair em mãos de quem possa transformá-los em seus escravos por tempo indeterminado, e obrigá-los à prática de quanto por sua livre vontade seriam incapazes de praticar. No sentido de evitar situações como esta é que desejo instruir os meus estimados leitores, esclarecendo-os acerca de como proceder. Eu acredito sinceramente que o fato de um irmão encarnado ter adquirido e estudado este livro, já revela por si mesmo um certo grau de entendimento e compreensão acerca das coisas relacionadas com a vida espiritual. Pelo menos isto nos dá a esperança de que esta leitura será capaz de impedir que o leitor venha a encontrar-se na situação acima descrita. Mal nenhum existe, porém, em que eu divulgue nestas linhas a maneira de proceder na situação descrita, servindo esta divulgação inclusive para que o irmão leitor elucide por sua vez alguém que necessite de a conhecer. Direi então que o processo a utilizar por quantos possam vir a encontrar-se em uma situação ao portarem no mundo espiritual, seja em que plano for, é, em primeiro lugar, a concentração mental no Senhor Jesus, procurando entrar em comunicação direta com o Divino Salvador. Em seguida, a elevação de uma prece com verdadeira unção atrairá instantaneamente algum dos emissários do Senhor a tomar conhecimento da situação e providenciar o socorro. É este o processo ou a fórmula capaz de remediar a situação aflitiva em que alguém possa vir a encontrar-se ao deixar a terra na ignorância do caminho a seguir. Já tem acontecido a almas que partiram da terra em situação de grande perturbação espiritual,
Como sucede não raro a quantas desencarnam em meio de lutas guerreiras ou mesmo individuais, chegarem ao espaço com todos os sentidos perturbados e por isso incapazes de se darem conta da própria situação. Em muitos destes casos, certa classe de espíritos afeitos à prática do mal apoderam-se dessas almas, retiram-lhes a consciência de si mesmas e a memória, e passam a utilizá-las como auxiliares escravizados na prática de malefícios aos irmãos encarnados, malefícios que aquelas almas, conscientemente, seriam absolutamente incapazes de praticar. Essa situação pode durar muito tempo, anos e anos, até que algum fato possa vir a libertar aquelas almas do jugo dos espíritos do mal. A propósito, eu relatarei um fato só, que poderá elucidar-vos melhor. Desencarnou há tempos no Brasil, no primeiro quarto do século atual, um jovem oficial do Exército em consequência de haver tomado parte ativa num movimento revolucionário, no qual recebeu ferimentos mortais. Foi recolhido e tratado convenientemente, mas não desejava sobreviver. Tal havia sido seu empenho na deflagração do movimento fracassado. Seu espírito encontrava-se por isso envolvido numa nuvem de ódio àqueles que podiam cantar vitória, preferindo o jovem oficial deixar o mundo a ver-se curado para enfrentar novamente a vida que arriscara. Nesta situação verificou-se a desencarnação. Seu espírito encontrou-se então livre do corpo bastante ferido, porém incapaz de se traçar um rumo devido à nuvem de ódio que o cercava. Ele foi recolhido em tal situação por uma poderosa falange de malfeitores que imediatamente o submeteram aos serviços de sua equipe, retirando-lhe antes a consciência e o uso de seus conhecimentos. Este irmão prestou a seguir aquela falange de malfeitores todos os serviços que lhe foram ordenados durante vários anos, até que se tornou possível às falanges do bem encontrar uma oportunidade de o libertarem. Isto se verificou por intermédio de uma organização espiritista da Terra, aonde uma de suas vítimas foi conduzida pelas forças superiores para o necessário tratamento espiritual. Confirmando-se uma vez mais o ditado que pela vítima se vai o algoz, foi fácil às forças superiores identificarem aquele irmão escravizado às falanges do mal e retirá-lo dali, a fim de o recuperarem também. Isto foi feito, sendo-lhe restituída um pouco mais tarde a posse da consciência de si mesmo e dos conhecimentos adquiridos, o que levou o nosso jovem irmão a dedicar-se desde então ao serviço de esclarecimento dos irmãos encarnados, salvando quantos lhe seja possível salvar de cativeiro semelhante ao que ele próprio sofreu na inconsciência de sua existência de Filho de Deus. Este relato é verdadeiro, estimados leitores, e os fatos passarão-se como disse, no primeiro quartel deste século. Apenas omiti nome e detalhes que não estou autorizado a divulgar. Fatos semelhantes têm sucedido em todos os tempos sem que tenha sido possível impedi-los. Isto deve ser previsto em várias circunstâncias, mas há o meio de evitá-los por quantos se preparem devidamente enquanto na vida terrena. O recurso infalível em todos os casos é a prece, como sabeis, contanto que o irmão desencarnado esteja preparado para utilizá-lo. As forças do mal ainda são numerosas, infelizmente, e os malefícios que conseguem causar aos irmãos encarnados contam invariavelmente com a cooperação, se não com a direção mesma de irmãos encarnados que assim se afundam numa espécie de pantanal, aonde virão a encontrar-se após a morte do corpo. Tivessem estes irmãos a noção exata do que irão encontrar ao deixarem na terra os seus despojos, e as consequências que hão de viver em relação aos males de que foram autores contra irmãos que nada lhes fizeram, estou bem certo de que mudariam de rumo e passariam desde agora a empenhar-se na prática do bem, e exclusivamente do bem. Desta maneira estes irmãos dados à prática da chamada magia negra receberiam em seu espírito ainda na terra uma tão grande mercê de bênçãos e luzes, que os conduziriam em seu regresso ao mundo espiritual, a situações de paz e felicidade de que jamais puderam fazer ideia. O Senhor Jesus, que me recomendou tratar deste assunto para vosso conhecimento ainda na terra, deseja que cada um dos leitores exercite praticar a concentração mental e a prece diária, não apenas para o maior bem-estar de sua vivência terrena, como especialmente para adquirir a faculdade de conduzir-se no mundo espiritual por seu próprio discernimento. Eis, pois, amigos leitores,
Desde agora em vossas mãos a chave, por assim dizer, que abre todas as portas à felicidade que há tantos séculos buscais em as numerosas encarnações vividas neste pequeno mundo de Deus. Eu me sentirei igualmente feliz se tiver a ventura de constatar que minhas palavras foram dignas da vossa atenção, como me atrevo a afirmar ao fim do presente capítulo. Ficai, pois, na paz do Senhor, que vos observa, inspira e dirige em mais uma de vossas numerosas existências terrenas. Capítulo 24. Reforma em profundidade das condições atuais, uma grande novidade. Novos ascendentes mediúnicos surgirão na Terra. O homem do futuro poderá lar-se e permanecer no espaço um combustível revolucionário, novo produto vegetal de grande eficiência alimentar. Para atender às necessidades evolutivas de um número incontável de almas que estagiam nos diversos planos do mundo espiritual, em grande maioria já possuidora de conhecimentos adquiridos como vós outros, neste mundo terreno, o Senhor deliberou, em harmonia com as forças superiores do universo, empreender uma reforma em profundidade das condições atuais desta pequena esfera. Essa reforma, já estáis disso informados, consiste inclusive na modificação das condições topográficas do solo terreno, com vistas, sobretudo, à ampliação de suas áreas de produção de alimentos para atender às necessidades de uma população bem maior que a atual. Um empreendimento de tal porte não se projeta facilmente no decorrer apenas de algumas dezenas de anos, mas requer um estudo demorado que pode durar séculos, como aconteceu ao plano transformatório já em curso na profundidade do solo terreno. São tão importantes as modificações em curso desde algum tempo, que é de esperar-se que seus efeitos venham a ser registrados por toda parte, abrangendo os 4 pontos cardeais. E como esses efeitos telúricos devem atingir numerosas vidas humanas, conduzindo aos planos do além alguns milhares de almas presentemente encarnadas, nosso Divino Mestre, em harmonia, também, com as forças superiores que os cercam e assessoram, decidiu empreender uma grande cruzada de esclarecimento, a qual está em plena execução através da palavra falada e escrita em vários países. Seria recebida no alto com especial agrado por parte das forças superiores e do Senhor Jesus, uma campanha empreendida pelas organizações espiritualistas de todo o mundo junto aos seus adeptos, no sentido de os preparar espiritualmente para receberem sem terror nem pânico os acontecimentos que se registrarem à sua volta, mas recebendo-os como fatos naturais que em nada os prejudicarão. Digo que esses acontecimentos em nada prejudicarão as pessoas que os testemunharem, porque realmente assim será. Em que poderiam esses fatos prejudicar as pessoas ou almas encarnadas viventes na Terra? Na perda, por exemplo, de alguma propriedade que porventura possa vir a ser destruída pelos fatos. Na perda de algumas vidas de entes queridos possivelmente atingidos pelos movimentos telúricos. Na perda da própria vida, ceifada dessa maneira? Eu responderei a essas interrogações esclarecendo que o fato de algumas vidas humanas virem a ser interrompidas por efeito das transformações pelas quais irá passar o planeta, não constitui nenhuma espécie de prejuízo para elas próprias, porque tudo foi preparado de antemão no sentido de serem recebidas no alto com o maior conforto e carinho. Todas as almas que vierem a interromper sua vivência terrena pelos motivos apontados, as propriedades ou bens, que forem atingidos por esses acontecimentos, nada representarão de útil para as almas que partirem, porque nos lugares em que serão conduzidas irão encontrar outras propriedades e bens bastante superiores aos que deixaram na superfície terrena. E quanto aos entes queridos que permanecerem, esses encontrarão à sua disposição tudo o quanto necessitem para prosseguir na estrada da vida, que poderão sentir apenas a saudade dos que partiram, como vem acontecendo, aliás, desde o princípio do mundo. Neste particular eu desejo antecipar-vos uma grande novidade. Esta é que, com a transformação em curso no solo do planeta, também virão à Terra algumas modalidades mediúnicas que permitirão aos viventes terrenos comunicar-se com os seus queridos do mundo espiritual, o que atualmente ainda constitui privilégio de alguns apenas. A vivência nessa esfera caminha para oferecer aos encarnados condições existentes desde muito em planetas mais adiantados,
habitados igualmente por espíritos encarnados, os quais se distinguem dos terrenos de hoje pela posse de ascendentes mediúnicos ainda raros na Terra. Aqueles que estão reencarnando, porém, já são portadores de vários daqueles ascendentes que lhes permitirão ver e ouvir os seus maiores do espaço, consultá-los em seus problemas terrenos quando necessário, assim como se comunicar de viva voz com os entes queridos que partiram. Disto se deduz, por conseguinte, que os planos elaborados há cerca de 2 milênios no alto sob as vistas do Senhor do mundo são de molde a fazer da vivência terrena um pequeno paraíso, onde os espíritos encarnados se sentirão imensamente felizes em permanecer. Já foi dito por outros mensageiros do Senhor e aqui eu repito, que os desentendimentos humanos que tantos processos guerreiros suscitaram desde longos milênios entre os seres que têm povoado a Terra, estarão definitivamente encerrados com o século atual. É provável que uma outra espécie de lutas venha a implantar-se no planeta com o advento da civilização que se aproxima, lutas que poderão travar-se no campo da ciência, tão largo, rico e vasto como não podeis fazer dele a menor ideia nos dias presentes. Se eu vos disser que o homem terreno do futuro próximo poderá alar-se no espaço a seu bel prazer com toda a segurança, aí permanecendo por espaço de dias ou mesmo semanas, estarei dizendo-vos meia verdade. Porque realmente as descobertas que surgirão na Terra, trazidas por muitas das crianças que estão chegando, são de molde a impressionar seriamente os viventes deste século. E de que maneira poderão os homens de amanhã alar-se pelo espaço que circunda a Terra, e mesmo além da sua atmosfera? Gostaríeis de perguntar-me? Eu vos elucidarei em linhas gerais, dizendo-vos que isso acontecerá em consequência de 2 princípios que aqui se estabelecerão brevemente: alimentação e combustível. Efetivamente surgirá na Terra um princípio alimentar que independerá aos seres humanos dos elementos atuais de sua alimentação, eliminando cerca de 90% do que constitui a alimentação humana. Surgirá um produto vegetal de grande eficiência alimentar pelo potencial de vitaminas que contém, o qual o homem poderá conduzir no bolso do colete para dele se servir cada 12 horas para se alimentar convenientemente. Munido desse produto maravilhoso, porque é realmente uma autêntica maravilha, o homem poderá empreender as excursões que imaginar sem cuidados alimentares. Outra grande novidade a surgir na Terra, igualmente trazida pelos espíritos que estão chegando em corpos de crianças nos vossos lares, será um combustível já em uso em outros planetas, o qual virá revolucionar totalmente a indústria de motores. Essa novidade no campo da mecânica permitirá ao homem elevar-se do solo e penetrar além da atmosfera terrena com todas as facilidades e segurança, podendo então se aproximar e pousar mesmo em planeta do sistema solar da Terra, lá permanecer determinado período e regressar ao solo terreno quando lhe aprouver. As demais condições para isso são puramente acessórias. Os elementos fundamentais para as viagens espaciais residem nestes 2 elementos, que são alimentação e combustível. Cientistas da Terra já se preocupam com a descoberta de algo neste terreno, graças ao funcionamento de sua mente intuitiva, porque a ideia flutua no espaço em torno da Terra. Quem, no entanto, virá efetuar a sua descoberta serão os novos cientistas que estão reencarnando, que já os trazem em sua bagagem espiritual. Estes são alguns apenas dos elementos que devem constituir o progresso da vida terrena dos próximos 100 anos, durante cujo período aqui se encontrarão encarnadas entidades da mais elevada categoria espiritual, vindas algumas delas de planetas bem mais adiantados que a Terra, a convite do nosso Divino Mestre Jesus, a fim de implantarem nesta pequena esfera alguns dos elementos de progresso existentes naquela em que vivem. Este intercâmbio espiritual é muito comum em todas as esferas, sempre com o objetivo de levar as menos evoluídas elementos existentes nas mais adiantadas. O Senhor Jesus por sua vez também tem concordado em contribuir para o adiantamento de esferas de categoria inferior à da Terra, enviando as mesmas várias entidades de elevada categoria espiritual com o objetivo de lá implantarem e desenvolverem melhoramentos necessários à vida dos seus habitantes. Para exemplificar, eu vos direi que data de menos de um século a encarnação numa daquelas esferas de categoria inferior à da Terra,
de cerca de uma dezena de abnegados servidores do Divino Mestre, com o objetivo de nela implantarem alguns dos seguintes melhoramentos: eletricidade tal como existe na Terra, tratamento da água por substância química, e aplicação motorizada aos seus veículos de transporte. As entidades que se prontificaram a levar estes melhoramentos à esfera em que ainda se encontram, têm lutado seriamente pela implantação dos mesmos, no que têm sido coroadas de êxito, segundo vem informando ao Senhor Jesus em suas visitas periódicas, aproveitando os momentos de repouso do corpo naquela esfera. Uma das dificuldades maiores a vencer, segundo informaram ao Senhor, foi a falta de determinado material para os seus trabalhos no campo da física, o qual tiveram de produzir inicialmente. Verifica-se desta maneira que a implantação de um melhoramento na superfície de um planeta requer invariavelmente a produção de outros acessórios, resultando de uma notável ampliação do melhoramento fundamental. Informaram ainda as entidades emigradas à esfera em referência, que a água ingerida pelos habitantes da mesma era de tal modo poluída, que 2/3 dos falecimentos aí ocorridos apresentavam esse fenômeno como causa mortis. Nos últimos 25 anos, porém, segundo a mesma informação, esta cota foi reduzida a apenas 30% graças ao tratamento químico da água. Nos lugares mais povoados que são as cidades principais, a cota de desencarnações por motivo da insalubridade da água foi reduzida a pouco mais de 10%, o que bem atesta o valor das entidades que o Senhor Jesus emprestou ao governador do planeta em causa. Vê-se por este pequeno relato como se desempenham em todos os mundos do universo seres espirituais mais evoluídos, levando sua cooperação, que é o resultado de suas experiências, a impulsionar o progresso de planetas menos evoluídos, no sentido de proporcionar aos seres que neles habitam, condições menos penosas de vida. É o espírito de cooperação espiritual em ação plena, ajudando aos que necessitam, a fim de que eles possam participar também dos benefícios já alcançados por quantos têm a dita de viver em mundos mais adiantados. Nosso Senhor Jesus, cedendo algumas entidades do seu pequeno mundo para levarem àquele em que ora se encontram, alguns melhoramentos essenciais à vida e bem-estar de irmãos nossos menos evoluídos, só está retribuindo graças anteriormente recebidas de planos mais adiantados do que a Terra, onde viveram também por largos tempos alguns cientistas aos quais muito deve o progresso da Terra. Em verdade, aqui viveram bem recentemente algumas entidades que muito fizeram em favor do progresso terreno, provindas de plano bem mais adiantado para esse fim. Não lhes citarei os nomes, mas facilmente as identificareis vós mesmos, se meditardes em torno das principais descobertas que tanto vieram impulsionar o progresso terreno. Tais entidades constam já da história contemporânea da Terra, e já se aprestam para que voltarem com a missão de implantar outros melhoramentos. No campo da física, por exemplo, devem surgir já no começo do próximo século, algumas novidades a serem recebidas muito gratamente pela população. É provável que o tipo alimentar a que me referi em princípio deste capítulo venha a surgir em definitivo dos estudos e experiências a serem empreendidos pelas entidades supramencionadas. Vedes assim, estimados leitores, uma demonstração a mais acerca do perfeito entendimento existente entre os dirigentes de todos os mundos do universo, e também uma nova afirmação da interdependência de todos eles. E é maravilhoso constatarmos a existência deste elevado espírito de cooperação e interdependência, a dizer aos seres humanos que procedam da mesma maneira, ajudando-se mutuamente para a maior e mais completa felicidade de todos. Capítulo 25. Nada ocorrerá para o vosso mal, um surto de felicidade, o fenômeno da morte, não há o que temer. A faculdade psicográfica, Nosso Senhor necessita de mais obreiros na terra, deixai brilhar a luz interna. A graça e a misericórdia divina envolvem nestes anos finais do século XX toda a superfície do globo terrestre, cercando da proteção que se faz necessária em face dos trabalhos que nele se processam, com vistas à implantação das modificações em curso. Envolvidos estão igualmente pela graça e misericórdia divinas todos os homens e mulheres viventes na terra,
para que nada lhes aconteça fora do que foi previsto pelas forças superiores, em consequência do andamento dos trabalhos transformatórios do solo terreno. O trabalho que de outra parte está sendo realizado pelos mensageiros de Jesus, através da pregação que todos estamos desenvolvendo por meio da palavra escrita e falada, constitui em verdade uma parte muito importante do plano já em plena execução, porque destinado a implantar no coração dos encarnados a ideia de que nada ocorrerá para o mal ou sofrimento de cada um, mas para sua felicidade. Poderão alguns leitores argumentar que os homens e as mulheres, viventes na Terra, prefeririam não ser incomodados pela ação transformatória do planeta, e prosseguirem fluindo cada um a sua existência na carne até o esgotamento da vitalidade orgânica, como acontece há milênios de milênios talvez, em vez de serem arrancados à vida terrena pelos acontecimentos anunciados. Eu responderia a esse argumento aprovando inteiramente se fossem normais as condições da vida terrena, no prosseguimento de um passado multimilenar. Sucede, entretanto, conforme vem sendo longamente explicado pelos mensageiros de Jesus, que os tempos que se aproximam foram preparados para operar transformações profundas na estrutura do planeta, visando adequá-lo às necessidades da nova e mais adiantada civilização que já se encaminha para a Terra. Essa nova civilização é constituída de espíritos bastante adiantados, que virão implantar no meio terreno certas descobertas que hão de contribuir para tornar a vida terrena menos dolorosa do que a atual, com que se implantará também na Terra um surto de felicidade e bem-estar ainda desconhecido pelos viventes atuais. Esclarecerei ainda aos meus estimados irmãos leitores, que a circunstância de virem a ser conduzidos para o alto numerosos irmãos que desejariam permanecer por mais tempo no solo terreno, não deve ser absolutamente recebida como infelicidade para nenhum deles, porque em verdade o não é. Todos nós temos a mais firme certeza de que, ao contrário disso, todos os irmãos que vierem a interromper sua vivência na Terra por efeito dos trabalhos em curso, irão verificar pessoalmente ao reingressarem no seu plano de vida espiritual, que cumpriram integralmente a sua existência terrena, tal como a encontrarão anotada em seus registros espirituais. E para alegria sua verificarão também que a vida espiritual na qual reingressaram, é muitas vezes mais tranquila e feliz do que aquela que viviam na Terra. Já foi dito por outras entidades como eu ao serviço do Senhor, que a Terra pode ser comparada a um velho edifício que necessita de reparos urgentes, a fim de nele se poderem instalar inquilinos possuidores de determinadas condições para sua permanência na Terra. Tornou-se então necessária a introdução de reformas e melhoramentos de vulto nesse edifício, sem que se possa desocupá-lo inteiramente, como sucede em regra aos vossos edifícios terrenos. Executar-se-á porém a obra por partes, de maneira a desalojar o menor número de moradores. Estes, que vierem a ser desalojados em virtude dos trabalhos em curso, serão, figuradamente, os que virão a ser conduzidos para o alto e lá instalados em meio ao maior conforto pelos servidores do Senhor, já muito destacados para esse serviço. Não há, pois, motivos para temor nem pânico, meus queridos irmãos encarnados. Apenas se recomenda a todos os viventes terrenos que cooperem no seu próprio bem-estar, preparando-se espiritualmente, elevando o pensamento diariamente ao Senhor Jesus, para que ele saiba onde se encontram os seus guiados terrenos sinceramente preocupados com a sua felicidade espiritual. Porque os demais, os irmãos encarnados que entenderem desprezar este conselho, seja por que motivo for, esses, quando seu momento chegar, poderão ser conduzidos como autênticos objetos materiais, uma vez que seu espírito se recusou a receber as instruções que a todos foram dadas pelos mensageiros de Jesus. Esses irmãos rebeldes ou desleixados, se me permitem o termo, serão conduzidos como se objetos fossem, portanto inconscientemente, o que lhes tornará menos agradável a viagem. Porque, estimados leitores, é preciso que todos entendam esta grande verdade: a morte só tem sido um fato desagradável para aqueles que se entregaram de corpo e alma, por assim dizer, aos prazeres materiais da vida, descurando inteiramente o seu lado espiritual. A morte, direi ainda com toda a verdade, é muito mais triste e desagradável para os que ficam do que para aqueles que partem.
Para os que ficam cerra-se uma espécie de cortina atrás do ente que partiu, o qual só poderá ser visto por aqueles que forem partindo a seu tempo. Mas para quem parte, se levar em seu coração o sentimento nele cultivado durante os anos em que permaneceu na carne, da fé na misericórdia divina e do amor ao semelhante, apoiado numa consciência límpida, tranquila, de que nenhum débito moral haja contraído em sua vivência terrena, para estes, a morte é uma espécie de prêmio do maior valor, que esse irmão verá transformado em claridades para o seu espírito. Não há pois que temer a respeito da morte, meus caros irmãos leitores. Com o andar dos tempos, com o progresso dos conhecimentos que estão sendo difundidos na Terra a respeito da vida espiritual, todos hão de verificar que este fenômeno que tanto impressiona ainda os terrenos, se transformará num fato simples, natural, assim numa espécie de viagem que em nada poderá causar tristeza aos que ficarem. Estes já saberão bem claramente que o seu ente querido que desencanou, o fez por haver cumprido o prazo de sua permanência na carne, e foi continuar o seu trabalho evolutivo num plano em que o corpo físico não é necessário por não ter nenhuma utilidade. Ao demais, desenvolver-se-á também na Terra o conhecimento peculiar a todos os encarnados, da maneira de se comunicarem com os seus parentes e amigos do plano espiritual. Esta faculdade a todos concedida, já nos tempos presentes, possibilita aos que partiram comunicar-se com os que ficaram, se isto desejarem, tornando a vivência terrena bastante mais agradável que atualmente, para quantos ainda ignoram os meios destas comunicações. Para exemplificar, eu vos apresentarei o caso deste meu intermediário, bastante elucidativo. Graças à faculdade psicográfica que soube cultivar e desenvolver, e também ao merecimento decorrente de sua dedicação a este grande serviço que nos presta, a mim que dele me utilizo para escrever este livro, e a outras entidades que fizeram o mesmo, este estimado irmão está perfeitamente informado a respeito dos seus entes queridos que se encontram no plano espiritual, assim como de um certo número de irmãos que se tornaram amigos em sua presente existência terrena. O Senhor Jesus, sempre desejoso de recompensar da melhor maneira a todos os seus servidores, tem determinado a vinda frequentemente ao lar deste irmão que me serve de intermediário, dos seus entes mais queridos, sucedendo mesmo já ter mandado consultá-lo acerca de quem desejaria ele receber em determinado dia de suas concentrações mentais semanais. Isto sucedeu bem recentemente, tendo o aparelho optado pela vinda de sua progenitora. Ela compareceu, redigiu sua mensagem de amor e agradecimento ao Senhor, inteiramente feliz por mais essa bela oportunidade que o Senhor lhe concedia. Acompanhando aquela entidade compareceram também os demais familiares do mundo espiritual, transformando o lar deste meu querido irmão e amigo, no radioso prolongamento do plano espiritual em que ora vive no alto. Este fato pode repetir-se no lar de cada um de vós, leitores meus, já nos dias que correm, se assim o desejardes. Bastará para isso que vos determineis a tanto, começando por vos dirigirdes de coração a Jesus, pedindo-lhe a inspiração que vos conduzirá à prática deste intercâmbio espiritual. Isto pode ser conseguido de qualquer destas duas maneiras: o desenvolvimento da mediunidade psicográfica, que todos possuem, ou da mediunidade incorporativa, também muito fácil de desenvolver quando o Senhor o determinar. Ficais certos, entretanto, que nosso Senhor jamais recusará atender pedidos de qualquer de vós, desde que formulados com sinceridade e não por espírito de curiosidade ou especulação. Nosso Senhor necessita de mais obreiros na terra, que serão novos apóstolos deste século, para seus intermediários na transmissão de conselhos da maior utilidade para todos. Se vos sentirdes possuidores da elevação espiritual necessária ao desempenho de tão elevada função, qual seja de vos tornardes um autêntico canal cósmico a serviço do Senhor, se assim vos sentirdes no íntimo dos vossos corações, colocai então vossos joelhos em terra, e levai o vosso pensamento ao Senhor Jesus e dizei-lhe com toda a unção: Senhor Jesus, estou aqui desejoso de ingressar no teu serviço. Utiliza os meus préstimos da maneira que eu possa melhor servir. Faze de mim um obreiro da tua seara, que eu desejo servir-te até o fim da minha vida. Este oferecimento feito de coração puro, eu vos afirmo,
será recebido pelo Senhor Jesus com demonstrações do maior agrado em seu magnânimo coração. O Senhor, que procura atentamente descobrir dedicações em meio de todos os viventes na terra, exultará ao receber oferecimentos deste tipo, partidos espontaneamente de quantos assim se manifestem. Este tem sido em todos os tempos o primeiro passo de seus servidores terrenos, conduzindo-os à situação em que todos hoje se encontram de verdadeiros luminares da espiritualidade. Um oferecimento feito ao Senhor Jesus nos termos do que aí ficam semelhantes, denota imediatamente aos olhares do Divino Mestre a existência de uma luz interna em quem o faça, a qual se esforça em brilhar e crescer para vencer a treva em que se encontra mergulhada, que são as vibrações materiais do corpo físico. Um oferecimento deste tipo coloca essa luz interna em plena ligação com as forças superiores, as quais se incumbirão de tratar de desenvolvê-la, com o mesmo carinho com que alguém se empenharia em aproveitar a chama de seu último fósforo, numa ilha deserta ou local desprovido de recursos. Esse alguém trataria de resguardar das correntes aéreas a luzinha do seu último fósforo, de maneira a conservar aceso o fogo indispensável ao preparo de alimentos que de outra maneira não poderia ingerir. Semelhantemente, em outro sentido, é claro, procedem as forças superiores quando uma luzinha se lhes depara tentando brilhar no íntimo de cada ser humano. Cuidados especiais são dedicados a esse ser humano no sentido de que essa luzinha se desenvolva, se amplie, com estes dois objetivos: a sua utilização em favor de muitos milhares de outros irmãos que necessitam de despertar também a sua própria luz, e a redenção de uma alma encarnada pelo seu ingresso definitivo no serviço divino. Eis porque eu aqui vos afirmo, estimados leitores, que um oferecimento feito de todo o coração ao Senhor Jesus para serdes recebidos como dedicados obreiros de sua seara, será recebido com especial agrado em seu coração, e quem o fizer terá imediatamente a prova disto. Um passo neste sentido, dado por qualquer de vós, irmãos leitores, qualquer que seja a condição social, idade, sexo ou cor, equivalerá a vos inscreverdes desde logo numa categoria especial de filhos de Deus na terra, constituída pelo que poderei denominar espíritos amadurecidos para o serviço divino. As forças superiores regozijam-se com a descoberta de almas desta categoria onde quer que se encontrem, e se desvelam em assisti-las e ajudá-las em seu luminoso objetivo. E eu vos felicitarei por isso, quando algum dia nos encontrarmos no alto. Capítulo 26. Tal como no mundo terreno, grande estrondo assusta a população, caravana de curiosos partiu para o local, alta cordilheira projeta-se no lago, operação dirigida pelas forças superiores, acontecimentos semelhantes esperados na Terra para breve. Aconteceu certa vez, milênios decorridos, estar a população de um determinado mundo na expectativa de acontecimentos surpreendentes, em face de certos avisos nitidamente percebidos, de que o seu mundo iria acabar, desintegrando-se na imensidade do infinito. Essa expectativa da maior ansiedade para toda a população prolongava-se já desde muitos anos, fazendo com que, com o decorrer do tempo, ela fosse abrandando, diluindo-se até ficar em parte esquecida pelas gerações mais recentes. Os avisos difundidos, contudo, eram verdadeiros porque realmente algo teria de acontecer àquela esfera dentro de um período maior ou menor. Havia sido planejada pelas forças superiores uma grande modificação nas condições de vida na referida esfera, tal como está acontecendo ao mundo terreno, e era imprescindível prevenir sua população acerca dos fatos em perspectiva. O estado evolutivo da grande maioria dos habitantes daquele mundo era um pouco inferior ao da atual população da Terra, havendo por conseguinte uma grande dificuldade em fazê-los compreender o real objetivo dos avisos difundidos por toda a sua superfície. Foi deliberado anunciar-se o próximo fim daquele mundo em vez das modificações a operar na sua estrutura, por ser a notícia que mais fundo calaria no coração dos habitantes, levando-os à prática de atos preparatórios de sua partida pela morte de todos. E isto ajudaria bastante o trabalho de recuperação das almas que viessem a desencarnar. Assim deliberado, assim se fez. Apareceram por toda a parte entidades reconhecidas pela maioria da população, anunciando-lhes, em palavras perfeitamente audíveis,
o próximo fim daquele mundo pela desintegração lenta, havendo por isso a maior conveniência em que a população inteira se preparasse para o acontecimento, porque estava escrito que ninguém permaneceria em sua superfície. Estes avisos lograram impressionar profundamente os habitantes da esfera em referência, por serem difundidos por entidades nela veneradas por todos como homens que muitos se destacaram por seus feitos em benefício de todos, a maioria dos quais eram venerados como mestres, instrutores e santos, para mencionar títulos designativos de fácil compreensão dos leitores. Os homens do governo, os líderes da população, os seus elérigos e quantos possuem uma parcela de autoridade, passaram a promover reuniões públicas onde compareciam algumas das entidades espirituais incumbidas de preparar a população para aceitar o fim do planeta com demonstrações de tranquilidade e fé na sua salvação como almas que eram, e por isso sua existência era infinita, eterna, e dali seriam retiradas para outros planos onde nada lhes faltaria. O assunto era exposto pelas entidades e pelos promotores daquelas reuniões com muita propriedade, sendo aceitos sem reservas por todos os ouvintes, e levado por estes para seus lares e daí propagado aos que não podiam comparecer. Em resultado da excelente pregação que era difundida por toda parte, foram desaparecendo gradativamente da população em peso todas as ideias malsãs até então existentes, para dar lugar à consolidação de ideia mater em todas as mentes, a respeito da necessidade de entendimento sincero entre todos, mútuo auxílio e cooperação fraterna como preparação necessária à perfeita salvação de todos. Citavam as entidades espirituais em seus avisos a necessidade absoluta de que todos deixassem naquele mundo toda espécie de ambições de grandeza e prepotência sobre os demais, porque tais sentimentos, por demasiado densos, impediriam as almas de se elevarem do solo, o que resultaria na sua desintegração juntamente com a esfera em que viviam. Esse plano de trabalho havia sido longamente meditado no alto, devendo a sua aplicação atingir todos os objetivos visados, em benefício de quantas almas teriam de ser preparadas, cientificadas, e por fim conduzidas ao espaço sideral. Concluída a campanha preparatória em seus mínimos detalhes ao longo de muitos anos, meio século talvez, foi dado início aos trabalhos transformatórios do planeta em referência para introduzir em seu solo condições julgadas necessárias ao bem-estar dos seus habitantes. Esses trabalhos foram iniciados no centro do planeta por meio da colocação de elementos apropriados à produção dos efeitos esperados em sua superfície, em grande parte muito semelhantes aos que se processarão nesta vossa pequena esfera. Lá, como aqui, havia grandes áreas inteiramente inaproveitáveis pela população, as quais necessitavam de ser revolvidas em profundidade. Para esse fim é que os trabalhos fundamentais eram iniciados no centro do planeta, e daí dirigidos técnica e cientificamente às regiões por eles visadas. E eu me permito relatar-vos o que sucedeu em determinada região nas condições citadas. Tratava-se de longa cordilheira bastante pobre de vegetação, desprovida de qualquer utilidade para a população, visto não ser sequer utilizada para a pastagem do gado de qualquer espécie. Tal cordilheira marginava um lago imenso que, por sua localização em região desabitada, nenhuma utilidade oferecia também aos habitantes dessa esfera. Foram por este motivo incluídos, tanto a cordilheira como o lago imenso, no plano transformatório do mundo em referência. Certa madrugada a população distante desta região acordou assustada com o estrondo que todos ouviram e sentiram estremecer o solo em derredor. O que terá sido? O que terá acontecido? Será então o fim do mundo? Todos se indagavam, preocupados, decidindo reunir-se uma vez mais em prece de socorro para todos. 20 e poucas horas mais tarde um novo grande estrondo abalava fortemente o solo, sem contudo causar qualquer efeito na região habitada. É que o epicentro do acontecimento se encontrava a muitos e muitos quilômetros de distância. Passados os primeiros dias após o fato, e nada mais se ouvindo nem sentindo, os habitantes dessa região se acalmaram e voltaram aos seus trabalhos normais. Concluíram que embora o seu mundo tivesse sofrido um grande abalo repetido, não tinha acabado, uma vez que tudo continuava em paz à sua volta.
A curiosidade que é humana e universal, e se manifesta mesmo em todos os planos ou mundos do universo, contribuiu decisivamente para o esclarecimento do fenômeno que acabo de referir. Uma caravana de curiosos se constituiu entre os habitantes da região que ouviu e sentiu os dois grandes estrondos, e partiu em direção à região em que se localizava a cordilheira e o lago imenso, desejosos de identificar o fenômeno ocorrido naquela direção. Partiu a caravana de curiosos preparados para uma longa excursão, munidos, portanto, do que necessário fosse para sua manutenção e vivência por largo período de tempo. Partiram na caravana alguns homens melhor preparados técnica e cientificamente para apurar e registrar o que quer que fosse em relação ao que for ouvido e sentido em sua localidade. Esses homens, aparentemente movidos por mera curiosidade, não teriam decidido só por si tão longa caminhada se não tivessem a incentivá-los no plano invisível as forças superiores para que fossem tomar conhecimento dos fatos que a todos tanto preocuparam. Partiram assim verdadeiramente decididos a observar e registrar os efeitos do fenômeno, para a elucidação de toda a região em que viviam, quiçá do resto do planeta. Decorridas aproximadamente umas 3 semanas do vosso calendário, a caravana regressava com alvoroço, a relatar o que vira, observara e documentara no local de sua excursão. Declaravam então os membros daquela caravana que não mais existiam as montanhas altíssimas que formavam a longa cordilheira dantes situada à margem do lago imenso que para nada servia, por se encontrar inteiramente encurralado entre montanhas. Repetiam os excursionistas, verdadeiramente eufóricos, o que haviam observado e documentado fotograficamente. Não mais existiam, nem a longa cordilheira nem o lago. Aquela, impulsionada pela força do tremendo terremoto, projetara-se sobre as águas do lago, aterrando quase de maneira completa, havendo agora uma planície gigantesca em processo de decantação. Verificaram os excursionistas que o deslocamento da cordilheira fez aflorarem das muitas nascentes a preciosa linfa que procurava encontrar caminho por entre os destroços das montanhas arremessadas em direção ao lago. E concluíram que a antiga região absolutamente inútil à população do planeta, seria de agora em diante, possivelmente, uma região fértil que era necessário aproveitar de imediato. E assim se fez. Na região antes descrita, reunindo a cordilheira de montanhas altíssimas e o lago imenso, existem desde então extensos campos de grande fertilidade na produção de alimentos, tendo-se edificado em seus arredores um volumoso núcleo populacional, graças às operações transformatórias empreendidas pelas forças superiores no mundo referido. Este é um fato apenas entre muitos outros que se registraram em numerosas regiões daquele planeta, todos coroados do mais completo êxito, tal como previsto fora no plano longamente meditado e pacientemente elaborado pelos dirigentes superiores desse plano de vida física. Não necessitarei de dizer que o plano foi igualmente coroado de êxito na parte que diz respeito à condução das almas ainda encarnadas por efeito dos acontecimentos citados. Se na região que acima descrevi o processo telúrico não alcançou nenhuma vida humana pelo fato de ter ocorrido em local inteiramente desabitado, é preciso esclarecer que outros fatos semelhantes se verificaram em locais mais ou menos povoados, em cidades inclusive, onde a colheita de almas necessitou de grande atenção e esforço para que nenhuma se transviasse. Muito ajudou o êxito deste tipo de operação espiritual a circunstância da quase totalidade das almas viventes ter se preparado para esperar o fim do planeta, purificando quanto possível seus sentimentos e atos, com o pensamento firmado na sua própria salvação espiritual. Esta circunstância permitiu às forças salvadoras aplicarem sua força magnética e atrativa, atraindo desta maneira as almas em sua vivência física, para o plano de vida espiritual respectivo. Este breve relato, além de produzir em todos vós um grande desenvolvimento em vossos conhecimentos espirituais, serve para elucidar-vos acerca do que deve acontecer ao vosso pequeno mundo em tempos muito próximos, também necessitado de algumas transformações estruturais. Também se operarão na Terra deslocamentos em várias regiões por meio de processos telúricos, com objetivo idêntico ao registrado no planeta de que falei,
aumentar as áreas de produção de alimentos para atender às necessidades de uma população algumas vezes maior do que a atual. Se, por efeito desses processos, houver desencarnação de almas, como, aliás, está previsto, todo socorro já está providenciado para que nenhuma se desvie do caminho do Senhor, onde serão carinhosamente recebidas quantas tiverem encerrado a sua vivência na terra. Com a vantagem seguinte: como compensação do abalo porventura recebido em consequência dos fatos que provocaram,